Evangelho, quarta-feira da 7ª semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 7ª semana do tempo pascal, hoje memória de Nossa Senhora Auxiliadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa semana em que celebramos a novena ao Divino Espírito Santo, oremos juntos no início da nossa meditação a oração do Veni Creator. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado e intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje a segunda parte da oração sacerdotal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse dia tão especial também celebramos a memória de Nossa Senhora Auxiliadora. O título foi apresentado pela primeira vez, deixa o padre pegar aqui a biografia, no ano de 1817, quando o Papa Pio VII fez a bênção de uma tela de Nossa Senhora, conferindo-lhe o título de Maria Auxílio dos Cristãos. Mas esse título, ou melhor, essa percepção a respeito da ação da Santa Mãe de Deus, a quem foi entregue todas as graças do céu a serem distribuídas em favor da santificação dos homens, como vai nos ensinar os santos ao longo dos séculos, assim nos apresenta Santo Afonso, né? Nossa Senhora, que recebeu o autor da graça, Cristo Jesus, também recebe todas as graças para serem distribuídas em favor de seus filhos. Aquele que entregou a ela a missão de ser mãe dos discípulos do Senhor, ou seja, eis aí a sua mãe, depois disse ao discípulo amado, eis aí o seu filho, depois disse ao discípulo amado, eis aí a sua mãe.
ao entregar Maria Santíssima como nossa mãe, confia às mãos da Beatíssima Virgem Maria a distribuição de todas as graças em nosso favor. Então, já desde o 1400, com o Papa Sisto VI, Nossa Senhora foi reconhecida como bom auxílio e começa a veneração da sua relação, a veneração da Virgem Maria, na direta relação com o auxílio aos cristãos. Mais adiante, no 1600, nós vamos ter de novo a retomada da sensibilidade dessa compreensão a respeito do papel da Beatíssima Virgem Maria na assistência dos cristãos, e ela será chamada de Mãe da Divina Providência. Séculos mais tarde, em 1800, ela vai ser finalmente chamada de Auxílio dos Cristãos. Primeiro Maria Auxilium Christianorum, no 1817, e depois com o Papa Gregório XVI, em 1837, lhe dará o nome de Auxiliadora dos Cristãos. O Papa Pio IX atribuirá a ela um momento importante do seu pontificado, e a partir daquele momento nós vamos ter a Santa Mãe de Deus sendo venerada sob esse título intensamente por toda a Igreja, a partir de 1862, de uma maneira muito intensa, pela promoção em especial de Dom Bosco. Dom Bosco nasce em 1815 e o Papa proclama o título Auxilium Christianorum, o Papa Pio VII, no ano de 1817. Então nós poderíamos dizer que esse foi o título mariano que acompanhou o tempo do nascimento de Dom Bosco, e foi o título mariano mais caro ao coração de Dom Bosco. Ele que se torna um grande defensor do Santo Padre e que, conduzido pelas mãos da Virgem Maria, irá cumprir uma obra de caridade incomparável, um sacerdote exemplar que entrega a sua inteira vida no cuidado dos mais pobres, que consagra a sua vida a um total e pleno sacrifício de amor pelas mãos de Maria em honra ao Senhor, por aqueles que são os amados de Cristo. Meu irmão e minha irmã, Nossa Senhora Auxiliadora foi conhecida e amada intensamente na Igreja do mundo inteiro pelas mãos e pelo coração de nossos irmãos salesianos, pelos filhos de Dom Bosco, que difundiram essa devoção, chamando os cristãos de todo o mundo a confiarem e a invocarem a Virgem Santíssima como a grande auxiliadora nos tempos difíceis em que a Igreja sofreu duras perseguições, passou por severas acusações, calúnias, e foi duramente martirizada. O Senhor sempre esteve com sua Mãe Santíssima ao lado do Santo Padre e defendendo a Igreja em todos os momentos. Eis aqui a auxiliadora dos cristãos, o auxílio dos cristãos, aquela com quem podemos contar em todos os momentos da nossa vida, aquela que se levanta por nós para nos defender em todas as horas, em todas as ocasiões. Agora, porém, vou para junto de ti, ó Pai. Assim Jesus fala hoje na oração sacerdotal, no 13º versículo. Mas antes de ir do alto da cruz, ele nos deixou a presença de sua mãe. Como é bonito pensarmos esse 13º versículo, compreendendo essa verdade. Disse Jesus: agora, porém, vou para junto de ti e digo isso ao mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. E quem, meus irmãos, vai acompanhar os discípulos nesse tempo em que o Senhor vive a paixão, morte e ressurreição e depois segue para junto do Pai?
a Beatíssima Virgem Maria. É ela que, entre a Ascensão e como nós estamos celebrando, né, a solenidade de Pentecostes, esteve perseverando junto dos discípulos. De fato, daquele momento em diante, do alto da cruz, a Virgem Maria jamais deixou os discípulos do Senhor. Sempre acompanhou a Igreja em todos os seus momentos. Na revelação suprema da Santíssima Trindade, no dia de Pentecostes, eis que estava ali a Virgem Maria. Também sobre ela desce a potência do Espírito Santo. Também sobre aquela que é cheia do Espírito Santo, desce a potência do Espírito Santo. A língua de fogo se divide e inunda o Espírito Santo todos aqueles que estão perseverando em oração, e ali está a Santa Mãe de Deus. Quando a Igreja ora, a Santa Mãe de Deus está presente, nos acompanha. Onde o nome de seu Filho é invocado, a Santa Mãe de Deus ali está e acolhe, e ama, e vela por essa invocação. Onde a Igreja se reúne em perseverante oração, ali a Santa Mãe de Deus está. Onde a Igreja escuta e obedece a voz do Senhor, com eles está a Santa Mãe de Deus, que em tudo sempre foi obediente. Quando a Igreja sofre as perseguições e as dores do martírio, ali está a Santa Mãe de Deus, que não abandonou em nenhum minuto o seu Filho durante as dores de sua paixão. Quando a Igreja derrama o sangue, quando a Igreja vê derramado o sangue de seus filhos, ali está a Santa Mãe de Deus, como esteve aos pés da cruz de seu Filho Jesus. Quando os filhos de Deus nascem pelo batismo, ali está a Santa Mãe de Deus para receber aqueles que foram entregues como filhos. Ela é a primeira a receber-nos no dia do nosso batismo, no seio da comunidade cristã. Oh, meu irmão e minha irmã, a Santa Mãe de Deus jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Hoje, enquanto ouvimos as palavras de Jesus, que vai falar sobre a alegria plena em nosso coração, ela se completa no tempo. A gente tem pressa de tanta coisa, né? Na vida a gente está sempre com pressa de obter as coisas, mas o Senhor sabe no Evangelho respeitar o tempo de cada coisa. Como Ele havia falado para os discípulos, tem muitas coisas que ainda vão ser reveladas para vocês, que vocês ainda vão conhecer, e compete ao Espírito Santo fazer isso. O Senhor não é apressado, não é afobado. Ele sabe respeitar o tempo de cada coisa. Que grande lição Ele nos dá. Saber respeitar o tempo do outro, saber respeitar o tempo na nossa própria história de vida, saber respeitar o agir e o mover-se de Deus, que não se apressa pela pressa dos homens e que tudo cumpre no tempo oportuno. Como é importante o auxílio da Santa Mãe de Deus para que nós saibamos esperar assim. Saber esperar e acompanhar o tempo dos acontecimentos de Deus é saber perseverar na esperança. Saber esperar e acompanhar o tempo de Deus é saber guardar a fé. É saber ainda colocar em prática a caridade na justa medida do tempo presente, naquilo que se faz necessário, na justa medida da necessidade. A caridade que se apresenta como o necessário para permanecermos. Permanecermos como? Unidos a Cristo e unidos a nosso irmão. E como poderíamos permanecer unidos ao Senhor e unidos ao nosso próximo, se não fosse sob o auxílio da Beatíssima Virgem Maria, que jamais se separou de seu Filho e jamais abandonou algum dos filhos que lhe foram entregues? Pois bem, mais uma vez vemos Nossa Senhora que nos acompanha a fim de que essa alegria se torne plena, e não será plena sem a companhia e sem o auxílio dela.
O Senhor também fala de maneira muito clara com seus discípulos a respeito do divisor de águas que se estabelece pela obediência e pela escuta. Eu lhes dei a tua palavra, Pai, mas o mundo os odiou, porque também odiou a ele. Eles não são do mundo, porque como eu não sou do mundo. Eles não são do mundo porque agora me pertencem. A partir do momento que ouvimos a palavra do Senhor e aguardamos no coração, nos unimos a Ele, o que significa que nos separamos do mundo. Então uma coisa não acontece sem a outra. Na medida em que a gente se une mais com Cristo, mais a gente se separa da mentalidade do mundo, da mentalidade do revanchismo, da vingança, da mentalidade do não perdão, da mentalidade da guerra, da mentalidade da ofensa, da mentalidade da humilhação, do submeter o outro, da prepotência, da mentalidade da arrogância. Quanto mais a gente se une a Cristo, mais a gente se separa da mentalidade do mundo. Então não tem como amar a Cristo sem se tornar odiável aos olhos do mundo. E o Senhor é muito claro. Ele não pede para que sejamos retirados do mundo, porque temos uma missão a cumprir. Ele também não teve uma missão a cumprir? Não viveu e cumpriu até o final e depois entregou sua vida nas mãos do Pai? Não viveu essa missão por amor ao Pai e, por ocasião da conclusão dela, renovou sua entrega e tudo cumpriu entregando nas mãos do Pai? Por que a gente quer que seja diferente com a gente? A gente também tem uma missão nesse mundo. Ah, qual é a minha missão no mundo? A sua missão já foi declarada por nosso Senhor no quinto capítulo do Evangelho de São Mateus. Você e eu fomos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo. Fomos chamados a anunciar Cristo Jesus aos homens. Fomos chamados a levar ao mundo o sabor do sal e ao mesmo tempo, que é o Evangelho de Deus, e ao mesmo tempo lançar esse sal para que preserve da podridão aquilo que corre o risco de perder a sua composição e degenerar-se. Então a nossa missão no mundo é clara. E o Senhor não pede ao Pai que nos retire do mundo porque temos uma missão a cumprir. Não peço que os tireis do mundo, mas que os guarde do maligno, mas que os defenda daquele que se levanta contra Deus e contra seus filhos. Ele pede o essencial, que nos defenda do mal, que nos defenda da ação do inimigo infernal, que nos preserve das quedas e que nos arranque completamente do risco de estabelecer algum tipo de vínculo com Ele. Que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. E aí vem o pedido: santifica-os na verdade. Santificar significa separar para Deus. Santifica-os na verdade significa que nós sejamos todos de Deus. E pelas mãos de quem nós o seremos, meus irmãos? Que mãos mais habilidosas podem render essa obra um acontecimento perfeito? Que mãos mais habilidosas podem se lançar sobre essa realidade que somos nós, para que nos tornemos separados para Deus, para que o nosso coração esteja completamente separado para a comunhão com Ele? Que mãos melhores do que as mãos daquela que, tendo sido separada do pecado, a quem foi concedida a graça de ser imaculada, permaneceu em sua liberdade,
longe do pecado e amando a Deus, permaneceu separada. Aquela que recebeu as graças e soube cuidar de tudo que recebeu, soube honrar aquilo que de Deus recebeu e oferecer a Ele um ato de amor, quem melhor do que ela, para nos ajudar a vivermos santamente, a vivermos separados para Deus, ou seja, a recebermos as graças necessárias para o perdão de nossos pecados e a sabermos guardar com todo o coração o tesouro que recebemos a fim de que ele frutifique, a fim de que ele renda, a fim de que ele gere frutos, porque tudo que nos foi entregue e que nós, em nossa liberdade, somos chamados a manter e a cuidar, essa manutenção e esse cuidado, eles geram frutos, eles geram méritos, porque existe o sacrifício de fazer isso. Existe o testemunho do amor, porque tudo aquilo que vem de Deus é odiado pelo mundo, é perseguido, e enquanto o mundo persegue, você defende. Quando você defende a fé, quando você defende a castidade, quando você defende a pureza, quando você defende a retidão de caráter, quando você defende a oração, quando você defende a fé, quando você defende todos esses dons que o Senhor lhe deu, zelando por eles e não abrindo mão deles, nem mesmo sobre grande perseguição, ali estão sendo acumulados méritos, porque em nenhum momento te foi tirada a possibilidade de não defendê-los. O que significa dizer que em todos os momentos você está escolhendo defender. E isso é um mérito, porque essa escolha é tua. É claro que essa escolha não acontece sem um sustento e um socorro especial da graça de Deus. É verdade. Mas ali tem um mérito seu. O Senhor sabe a graça que te deu para que você pudesse fazer essa escolha. Nenhuma escolha desse tipo sai sem um auxílio muito grande de Deus. Mas mesmo com todo o auxílio, em nenhum momento foi usurpado o seu direito de poder escolher não guardar e respeitar aquilo que você está recebendo dele. E você escolheu. Nisso há um mérito que não será esquecido no céu. Por isso, cada batalha que venha, Deus não se impressiona com as batalhas. Ele não se impressiona, porque Ele dá a graça necessária para que na nossa liberdade a gente escolha o que é dele e defenda e ame com toda a nossa vida. As graças para que isso aconteça nos foram dadas. E também a graça do perdão, quando viermos a cair, também está oferecida em nosso favor, disposta em nosso favor. Então só depende mesmo que você tenha essa coragem de lançar-se por isso. E aqui, mais uma vez, entra a Virgem Maria, auxílio dos cristãos, em nosso favor, aquela que nos socorre. E falando sobre essa liberdade e sobre essa graça que nos é dada, eu queria aproveitar para, na nossa meditação de hoje, concluirmos com a leitura de São Cirilo de Jerusalém, a respeito do Espírito Santo. Ele usa uma imagem muito bonita, a imagem da água que, descendo do céu, molha todos os corpos e a cada um ela dá o que é necessário e ela se adapta à necessidade de cada um. E ele usa essa imagem para falar do Espírito Santo. O Senhor nos concede o Espírito Santo e ele vem em nosso socorro e nos concede os dons e as graças necessárias segundo a medida e a necessidade, obviamente, de cada um. Assim age o Espírito Santo. Assim ele age por mim e por ti, para que nós sejamos separados para Deus. A água que eu lhe der se tornará nele fonte de água viva que jorra para a vida eterna. João capítulo 4. Água diferente, esta que vive e jorra.
mas jorra apenas sobre os que são dignos dela. Por que motivo o Senhor dá o nome de água à graça do Espírito Santo? Vai dizer São Ciro de Jerusalém. Certamente porque tudo tem necessidade de água. Ela sustenta as ervas e os animais. A água das chuvas cai dos céus e, embora caia sempre do mesmo modo e na mesma forma, produz efeitos muito variados. De fato, o efeito que produz na palmeira não é o mesmo que produz na videira. E assim em todas as coisas, apesar de sua natureza ser sempre a mesma, é a água, e não poder ser diferente de si própria. Na verdade, a chuva não se modifica a si mesma em qualquer das suas manifestações. Contudo, ao cair sobre a terra, acomoda-se às estruturas dos seres que a recebem, dando a cada um deles o que necessita. Viram que bonito? Vamos continuar. Com o Espírito Santo acontece o mesmo. Sendo único, com uma única maneira de ser e indivisível, distribui a graça a cada um conforme lhe apraz. E assim como a árvore ressequida ao receber água produz novos rebentos, assim também a alma pecadora, ao receber do Espírito Santo o dom do arrependimento, produz frutos de justiça. O Espírito tem um só e o mesmo modo de ser, mas a vontade de Deus pelos méritos de Cristo, produz efeitos diversos. Serve-se da língua de uns para comunicar o dom da sabedoria. Ilumina a inteligência de outros com o dom da profecia. A este dá o poder de expulsar os demônios. Àquele concede o dom de interpretação das Sagradas Escrituras. A uns fortalece na temperança, a outros ensina a misericórdia. A estes inspira a prática do jejum e como suportar as austeridades da vida cética, e àqueles o domínio das tendências carnais. A outros ainda prepara para o martírio. Enfim, manifesta-se de modo diferente em cada um, mas permanece sempre igual a si mesmo. Como está escrito, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Quem se encontra nas trevas, ao nascer do sol, recebe nos olhos a sua luz, começando então a enxergar claramente coisas que até então não podia ver ou não via com clareza. Assim também aquele que se tornou digno do Espírito Santo recebe na alma sua luz. E elevado acima da inteligência humana, começa a ver aquilo que antes ignorava. Que lindas palavras de São Cirilo de Jerusalém nessa sua catequese a respeito do Espírito Santo que se move em nós. Peçamos a Beatíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, que vem em nosso socorro e nos ajude a conservarmos todos os dons recebidos de Deus e que pelas mãos da Santíssima Auxiliadora dos cristãos nós possamos entregar todos os nossos pecados, todas as nossas faltas ao Senhor, a fim de serem por Ele consumidas, de modo que o nosso coração seja cada vez mais separado para Ele e para a glória do seu santo nome. Amém. Juntos, para completarmos a nossa meditação, rezemos a sequência ao Divino Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Ó consolo que acalma, ó hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Enchei, ó luz bendita,
chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa Igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, pela intercessão de São João Bosco, de todos os santos e santas da família salesiana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém.